Olá, como vai você do lado daí? Espero que bem. Seja bem-vinda, bem-vindo por aqui. Deixa seu comentário, seu like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre autoestima. Eu fiz um vídeo primeiro aqui no canal, longo, e daí eu resolvi fazer o segundo porque eu vi que ainda ficou algumas coisas que eu não falei, porque é muito extenso esse assunto, né, sobre autoestima. E autoestima não é sobre cuidar só do corpo, né, digamos, da estética do corpo. Tem várias formas, vários assuntos que englobam essa parte, né, da autoestima e bem-estar. E uma delas é, como eu já falei no vídeo anterior, né? Sobre cuidar do corpo, dos cabelos, cuidar da pele, se maquiar. Hoje eu vou falar um pouco mais, daí que tem assuntos que eu vejo ao meu redor que tem a ver com autoestima, mesmo as pessoas não se dando em conta, tem a ver com autoestima. Eu já vi pessoas próximas de mim que começa a comer, e a pessoa vai engordando. Tem, às vezes a pessoa pode até dizer que é por causa da gravidez, né? Porque tem mulher que ganha o bebê. Deus o livre, eu não tô falando, não vou vir aqui para falar mal de ninguém, não tô vindo aqui para dar nomes, não tô vindo aqui para falar se a pessoa tem que ser magra, tem que ser gorda. Tô falando de casos que eu vejo que tem a ver com autoestima. Não que se a pessoa tem que ser. A pessoa é do jeito que ela tem que ser, né? Cada pessoa tem que se aceitar do jeito que é. E se a pessoa tá bem sendo magra, sendo mais gordinha, isso é importante. Só que tem as vezes que a gente percebe nitidamente que a pessoa começa, digamos, a comer descontroladamente, né? E a pessoa começa a ganhar peso. E a gente vê que a pessoa não tá com a autoestima boa. Tem mulher que ganha bebê, um exemplo, né? Ganha bebê e depois não volta ao peso normal. E às vezes a pessoa é nova, às vezes a pessoa tem o primeiro filho, tem possibilidade, mil possibilidades de voltar o corpo ao normal. E ao contrário, a pessoa ganha muito mais peso depois que ganha o bebê do que durante a gestação. E eu conheço uma pessoa, eu não vou citar nomes para não levar pro pessoal, né? Conheço uma pessoa que tem dois filhos e voltou ao peso normal e depois disseram para ela que Deus o livre, depois que você de mulheres, né, que não se cuidaram, não cuidaram o corpo depois da gestação, disseram Deus o livre, depois quando você ganhar o bebê, você vai perceber que com cesariana você nunca mais vai voltar ao corpo normal, ao teu peso normal, não é a mesma coisa depois. E daí a pessoa disse, mas eu quero mostrar para vocês como eu vou voltar ao meu peso normal e mais magra ainda do que eu tô na gravidez, a pessoa falou. E realmente a pessoa é esbelta, com duas filhas, com dois filhos já, com um filho já entrando na adolescência, e a pessoa é esbelta, é magra, o corpo tá tudo firme, tudo no lugar. Você olha assim pra pessoa, não diz que a pessoa já tem filho, e sem fazer procedimentos estéticos, só cuidando da alimentação e fazendo e trabalhando. Só realmente eu tenho certeza que a pessoa não fez tratamento estético nenhum e a pessoa tá com a barriguinha ó, chapada lá no fundo, só cuidando da alimentação, porque eu sei que a pessoa não janta de noite, comida de sal, a pessoa come só o necessário, assim é o legítimo, né, que a gente fala, né, a gente tem que comer pra viver, né, não pra engordar. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso já vai da... Se a pessoa come demais descontroladamente, já tá indo para um outro assunto que tem a ver com outros vídeos que eu já falei aqui no canal sobre a ansiedade, né? Isso que as pessoas têm que perceber, né?
que a ansiedade e a autoestima nelas, um tá ao contrário do outro, né? Se a pessoa tá com autoestima boa, a pessoa não tá ansiosa, e se a pessoa tá ansiosa e se deixou da autoestima, a pessoa tá comendo descontroladamente, tem a ver com a ansiedade. A ansiedade, se não controlada, ela se torna uma patologia. Ela começa a dominar a pessoa, começa a controlar a pessoa. E então por isso que é muito importante, né, a pessoa perceber se ela tá feliz gordinha, tudo bem, tudo ok, coisa boa de a pessoa tá com autoestima, e é isso que a gente quer, né, ver as pessoas com autoestima, ver as pessoas bem. E se a pessoa, pra ela faz bem, ela tá magra, tá bem também, e isso que é importante, né? Até porque tem quantas pessoas, né, que a gente vê mais cheinha, né, que o cabelo é bonito, é saudável, a pele é bonita, é brilhosa, a pessoa é sorridente, a pessoa tem autoestima, a pessoa anda de cabeça erguida, ela vai e vem, conversa com as pessoas, ela trabalha, ela tem sua vida, ela tem seus afazeres, tem sua família, e a pessoa, pra ela, tá de boa. E tá bem também. Só que o que a gente quer falar aqui, né, é sobre quando a pessoa, parece que a pessoa perde o controle, né? Ela perde o fio da meada, né? Então isso que a gente tem que perceber. Ah, e daí a gente voltando nesse assunto, né? Às vezes as pessoas começam a surgir outros assuntos, né? Se a pessoa não tá bem, se a pessoa engordou, ganhou peso, né? E se a pessoa não tá bem, não tá com a autoestima boa, começa a surgir outros assuntos, outras polêmicas na família, porque igual eu já ouvi mulheres falando, né, que o marido começou a falar, né, que ninguém ia querer a pessoa, que ninguém ia querer ela, que as próprias pessoas na família começam, né, a diminuir a pessoa, dizer que a pessoa tá gorda, que a pessoa não vai arrumar ninguém, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, e a pessoa começa a perder a credibilidade, se a pessoa digamos, a pessoa não tá se cuidando, não tá se cuidando do seu cabelo, do seu corpo, do seu bem-estar, a pessoa começa, parece que, digamos, dá abertura para as outras pessoas diminuir ela. É isso que eu quero falar para vocês, a intenção do vídeo, né? E isso eu não tô, digamos, inventando, só que já disse no início do vídeo para vocês, eu não vou citar nomes, né? Porque senão vai ficar complicado, né? A gente não pode citar nomes, até porque na minha profissão eu tenho que ter ética, né? Desde a profissão da estética, que a gente não pode contar, né, as coisas, não pode falar nome, não pode citar nomes, né? E ainda mais agora na profissão, né, de terapeuta, eu não posso jamais citar nomes, né? A gente não pode citar coisas pessoais, né? A gente só pode falar sobre os assuntos, mas não pode levar pro pessoal, né? Mas de alguma forma, né, eu tenho que trazer esse assunto, né, para vocês, porque é importante. Mas isso é verídico de pessoas que eu ouvi falar que depois o marido tava. A- o cônjuge estava diminuindo a pessoa, né? Porque a pessoa estava acima do peso, né? E depois de ganhar filho e ganhar peso e não voltar ao peso normal. E a pessoa começa a não se sentir bem, a pessoa não se cuida, a pessoa começa, digamos, a se deixar de cuidar dos cabelos, cuidar da pele, do corpo, das unhas. E a pessoa não pode jamais deixar ninguém diminuir a pessoa, porque a pessoa estando magra, estando mais cheinha, o importante é a pessoa estar bem, se sentir bem com aquilo, com o que ela tá vendo. E a pessoa não tem que estar com a autoestima boa, não pode deixar ninguém diminuir ela. A pessoa tem que enxergar que ela tem valor, que ela tem suas qualidades, que ela é importante para ela e para tantas outras pessoas. Se alguém está diminuindo ela, isso tem a ver com aquela pessoa, né, que também não tá com a autoestima lá, essas coisas, porque quem tá diminuindo o outro não tá com a autoestima muito boa, não, porque se a pessoa tá com a autoestima boa, se ela tá bem com ela mesma, ela não tem tempo para estar criticando os outros. Então,
Vamos. E quando, voltando nessa palavra autoestima, eu vou repetir quantas vezes no vídeo, mas essa é o X da questão, né? Quando a pessoa não tá bem, ela deixa que as pessoas passem por cima delas, por cima dos seus sentimentos, ela perdoa coisas que ela faz de conta que não tá enxergando certas coisas, não. E justo por ela não estar com autoestima boa, por ela pensar que ela não é capaz, às vezes, de sair de um casamento, de um relacionamento, que às vezes a pessoa tá vendo que não tá bem, que a pessoa tá fazendo coisas que tá machucando ela, que tá magoando, e a pessoa segue naquele relacionamento. Tudo por não estar com autoestima boa, dela pensar que ela não é capaz dela se sustentar, dela arrumar um trabalho, dela dar conta dos filhos, da família, ou se a mulher nem tem filho, né? Digamos, ou sair de um, seja lá qual for o relacionamento, ou não digo nem relacionamento, né? Mas se a pessoa é sozinha também, né? Às vezes a pessoa deixa alguém tomar conta dela, né? Diminuir, seja no trabalho também, a pessoa deixar falarem o que quiserem para ela. E essa pessoa não tá com a autoestima boa, porque quando a pessoa tá bem, a pessoa anda de cabeça erguida, ela não dá abertura para os demais rebaixar ela. hum, e a pessoa tende a crescer mais na empresa, assim, seja qual for o lugar que ela tá, né? A pessoa tende a sempre estar, porque quando a pessoa não tá bem, aí a pessoa começa as pessoas ao redor, elas conhecem quando a pessoa não tá bem, né? Quando a pessoa não tem autoestima boa. Elas sabem, e daí elas começam a, tipo, pisar no calo das pessoas, né? Da pessoa que já não tá bem, porque elas sabem que a pessoa tá frágil, que a pessoa parece que não tem boca, né, pra se defender. Essa é a palavra, né? Vocês podem achar até estranho tudo isso que eu tô falando, mas começa a perceber para ver como é verdade isso. Quando Quantos casos a gente vê, né, que as pessoas se sentem diminuídas no trabalho, nos relacionamentos, na família, seja qual for o convívio, né? As pessoas sofrem bullying por a pessoa estar com autoestima, às vezes, com autoestima, e isso, sem a pessoa perceber, isso transmite esse ar, assim, que a pessoa não tá bem, né, de fragilidade, e isso dá abertura e dá asas à imaginação das pessoas ao redor, né, a pegar a pessoa pra gaiato, né, pra pegar pra cutucar a pessoa. Então, eu digo pra vocês que o começo de tudo é andar de cabeça erguida, e eu já passei muito por isso, de andar de cabeça baixa. Eu já sofri bullying na escola, por ser tímida, por andar de cabeça baixa, por ter autoestima lá no chão. Já sofri muito com isso, já passei muito por isso, das pessoas dizer que achavam que eu era muda, por não conversar, por não dialogar com as pessoas, não ter essa postura, né, de estar de cabeça erguida, né, de estar com a coluna ereta, né, a gente não tem que andar abaixando a cabeça para ninguém, em situação nenhuma. Já passei por situação já que de pessoas serem grosseiras comigo. E daí eu comecei a. E antes eu ficava num vermelhão só de pensar em dar resposta para as pessoas. E agora não. Eu pego e falo. Igual uma vez eu tava num lugar lá para fazer, fiquei lá no solão lá, quente lá, uma vez para renovar meu título de eleitor. E daí tive que vir buscar em casa outro. Tive que buscar alguma coisa em casa, né? E daí voltei lá e perguntei se eu poderia. Que eu já tinha estado na fila, né? E daí a mulher foi super grossa comigo e disse, né, que por que eu tinha deixado para a última hora, né, para ir lá renovar o título de eleitor. E daí eu peguei e pedi para conversar com o responsável lá do um exemplo, né, lá do cartório. Pedi para falar com o responsável e falei na frente da mulher que ela tinha sido grosseira comigo e que eu já tinha, que eu não tinha
justificado o meu voto, e não tinha votado, não tinha justificado o meu voto, porque justamente porque naquela época eu estava lá no hospital cuidando do meu irmão que estava com leucemia, que ele faleceu, né, de leucemia. E imagina só, eu tava lá, já tava sofrendo na época, já tava sofrendo, quem é que queria estar lá dentro de um hospital, né? E depois a mulher, quando eu fui lá para justificar meu voto, e justamente eu deixei para justificar meu voto, acho que não sei se acho que era o último dia para justificar, né? Mas só que eu já tinha ficado lá na fila, lá no sol, lá igual as outras pessoas, né? Só porque eu não tinha levado alguma coisa que eu tive que ir buscar em casa, e eu perguntei lá pro rapaz se eu podia vir buscar e voltar lá, né? E daí eu perguntei se, quando eu cheguei lá, se eu poderia passar, né, sem entrar na fila de novo. E daí a mulher foi super grossa comigo. E daí eu peguei e falei, disse na frente dela, que expliquei, né, que por uma coisa que eu tava fazendo de bom lá no passado, né, pro meu irmão, agora ela tava sendo grossa comigo por causa disso, sendo que eu não tinha culpa, eu tava fazendo uma boa ação, e depois a pessoa vai ser grosseira comigo. Então, isso que eu digo pra vocês que a autoestima, e aquela vez, em vez de eu ficar, voltar lá pra fila, quem sabe pro final da fila, né, em vez de eu chorar, porque se fosse em outra época, eu ia fazer, né, ia voltar lá pro fim da fila, ia voltar pra casa, e quando eu voltava pra casa, eu já sei que eu ia chorar. Não, não, meu amigo, agora não. Eu peguei e falei na frente dela, e daí ela quis botar a mão no meu ombro e dizer que, ai, não sei o que, não sei mais o que. Daí eu disse, não, eu não mostrei muitos dentes pra ela e expliquei bem lá, e daí o rapaz lá do cartório pegou, e daí nem precisou eu voltar lá, que é o responsável, né, pelo cartório, né? Uma coisa que eu tenho sempre para dizer para vocês, vocês sempre têm que ir pelo responsável do setor, pelo lugar, né? Vocês não têm que estar dando conversa para as pessoas que querem se achar superior aos demais nos lugares. Porque as pessoas não estão lá para fazer favor para a gente. A gente está pagando o salário das pessoas que estão atendendo nos lugares públicos. Todo mundo tem o dever de respeitar e ser respeitado. Então, isso é uma questão de autoestima também, é você levantar a cabeça e mostrar que você tem seu valor e você respeita as pessoas e elas têm que respeitar você também. E daí aquela vez, voltando, né, no assunto, daí nem precisou daí eu voltar lá fora, né, daí o moço daí pegou e disse pra outra moça lá que tava atendendo, daí nem precisou, veja bem só a situação, né, nem precisou nem eu ir lá na parte lá fora, onde tem ali as cadeiras, né, os guichês ali para ser atendido, né? Eu fui atendida ali dentro mesmo por uma moça que estava ali dentro do setor, ali fui atendida pela moça, ó, a coisa mudou de figura daí. Veja bem a forma que a gente tem que ser respeitado ora bolas. A gente tem que estar com a nossa autoestima boa, mas credo, chega, né, de aguentar desaforo, a gente tem que. E eu sempre fui de respeitar as pessoas. Nossa, mãe, se tem uma pessoa, uma das pessoas nesse mundo que sabe respeitar as pessoas, sou eu. Eu nunca fui de ofender ninguém, nunca mesmo a minha mãe e o meu pai deram educação muito bem certinho para nós. Nunca fui mesmo de faltar com respeito, nunca fui de criticar ninguém, nunca fui falar se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se a pessoa tem o cabelo pintado de uma cor ou de tal cor, não me importa. Não me importa qual é a cor da pele das pessoas, não, para mim não faz importância nenhuma. Não, nunca fui de andar me importando com a vida das pessoas. Só que eu gosto de ser respeitada também. E antes eu não sabia muito me fazer ser respeitada, porque as pessoas gostam, né, muito de largar piada pra gente quando a gente é muito tímida também. As pessoas gostam de largar porque parece que eu digo, né, a gente tem que fazer terapia para aprender a lidar com as pessoas que realmente precisam fazer terapia, porque isso aconteceu comigo. Eu fui fazer terapia porque eu já andava com a minha cabeça muito cheia e de lidar com pessoas que
precisam até hoje, né? Porque as pessoas não foram ainda. As pessoas precisam ir fazer terapia, as pessoas não vão. E parece que para elas se sentirem bem, elas andam, digamos, baixando mais ainda a autoestima das outras pessoas. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que estar com a nossa autoestima bem elevada. Uma das formas que ajuda a gente a ter autoestima boa é a gente estudar, ir atrás de conhecimento, assistir coisas boas na TV, bom, na TV aberta. Você não vai ver muita coisa boa, né? Porque vai ser só notícia, né? Só notícia ruim. E algumas notícias boas, né? Algumas coisas incentivadoras. Mas no YouTube, hoje em dia, no YouTube tem tanta coisa interessante, tanto conteúdo bom na internet. Hoje em dia a gente sabe já que tem cursos de graça no YouTube. Quanta coisa a gente aprende de graça. Artesanato, pintura, decoração. Nossa, de coisas que a gente aprende. A gente tem que ir atrás do conhecimento. O conhecimento nos liberta, é libertador ter conhecimento. E eu digo isso e vale a pena. Hoje em dia é tão mais fácil, né, estudar. Tem colégio, quantos colégios tem na cidade hoje em dia, né? E antes a gente tinha que caminhar 5 quilômetros para ir para voltar para casa para estudar. E eu estudei. Fiz o ensino médio, fiz o fundamental o ensino médio quando eu morava na roça e depois quando eu vim morar pra cá eu fiz tudo de novo, né? E estudei no EJA, fiz tudo de novo. E fiz faculdade, primeiro fiz um técnico, depois fiz faculdade, mas a gente sabe muito bem que existem cursos profissionalizantes por aí muito bom também, cursos que saem, que é mais barato, né, mais econômico. Isso já ajuda a pessoa. Eu fiz bastante cursos profissionalizantes, fiz cursos de secretariado, fiz curso de computação, porque tudo isso ajuda. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer uma faculdade, faz cursos profissionalizantes e a pessoa pode ir trabalhar, ajuda colabora muito com o ensino fundamental, ensino médio que a pessoa tem para ir trabalhar, nem que seja no supermercado que a pessoa vai trabalhar, não importa no lugar que a pessoa vai trabalhar. O importante é ir atrás desse conhecimento, porque ajuda a gente a dominar vários assuntos. A gente começa a ter mais destreza, conhece mais pessoas, começa a entender igual eu quando vim morar para a cidade, quando me falava de política, me falava de prefeito, senador, deputado e tudo isso, eu não sabia nem que língua as pessoas estavam falando. Eu não sabia que era senador, deputado, governador, eu não sabia nada disso, parecia que as pessoas estavam falando grego na minha frente. E agora eu já sei. Isso nos liberta, isso faz a gente se sentir bem, se sentir útil. A gente escuta alguém conversando, a gente já sabe entrar naquela roda ali para conversar, né? A gente parece que a gente se entrosa melhor nos assuntos e com as pessoas. A gente não se sente diminuído. E quanto menos conhecimento a gente tem, quanto mais questão a gente faz de não estudar, de não ter conhecimento, mais baixa autoestima a pessoa tem. Porque não importa se a pessoa trabalha com pintura, se a pessoa é pedreiro, não importa se a pessoa é um engenheiro, não importa. O que importa é a pessoa ter vontade de se entrosar com as pessoas, né? Não de querer se diminuir. Eu sou humilde, eu sou pobre, eu não vou me misturar. Tipo, hoje em dia a gente vê muito ainda isso das pessoas, as pessoas mesmo fazer essa distinção, as pessoas falar, porque o fulano lá é rico, os milionários fazem isso, os milionários fazem aquilo. E não, a gente tem que tentar se entrosar com as pessoas, ser amiga das pessoas, ter conhecimento e digamos, fazer questão de conhecer as pessoas. Isso também é autoestima. Autoestima, autoconhecimento, seja lá o nome que vocês queiram dar para isso, mas o importante é a gente estar bem, estar de cabeça erguida e fazer questão de sempre aprender, estar bem,
a autoestima não é só, digamos, só cuidar da estética, ir lá um exemplo, né? Ir lá na academia e malhar o corpo, lá ficar saradona, né? Não é só isso, né? Ou digamos, e só pensar que fazer tratamentos estéticos, a autoestima é um conjunto. É as coisas elas andam lado a lado. Então, esse eu acho que era o vídeo de hoje, porque eu já falei bastante por hoje. Nossa, precisando tomar um gole de suco. É suco comprado, mas tudo bem, né? Que a gente sabe que é mais saudável tomar água, tomar suco natural. Vamos lá. Então, curta o vídeo, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Pode deixar sua sugestão de próximos vídeos. Um grande beijo no coração e até! Tchau!